Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente para continuarmos a minha análise da Casa do Clone. Olha que coisa bizarra. É a minha análise da Casa do Clone que foi analisada pelo Caian. Mas vamos lá, tá? Tio Spook é divertido, eu tô me divertindo com isso, acho muito legal esse tipo de interação, assim, entre os canais, acho que é muito válido e muito divertido. Então, de novo, a gente vai fazer a análise. Lembrando, assistam a primeira parte desse vídeo, porque todos os detalhes explicando quem eu sou e tudo mais já foram apresentados naquele vídeo. É sério, tá, gente? Não peguem um bonde andando, que senão fica complicado, que aí vem muitos questionamentos, muitas dúvidas que já foram respondidas no primeiro vídeo, nesse segundo. Então, ajuda o tio Spook, por favor, tá bom? Facilite nosso trabalho. Vamos lá, vamos ver o que realmente está sendo dito por mim neste vídeo. Nessa região vocês podem escutar muitos estalos à noite, ou realmente ter a percepção de que possivelmente algum vulto esteja passando. Então, de repente, relance e você fala, cara, eu tô me sentindo observado, alguma coisa tá passando por aqui. Ele já é uma criatura bem chatinha, e ele pega os animais, tá? Então vocês podem ter problema com seus bichinhos de estimação. Mas ele... Hã? Não quer. Não quer? Não quer. Então. Mas ele tá mais ou menos nessa cortina aqui, ó, nessa primeira Ele aqui. entra aí à noite, então ele fica exatamente aí nesse canto da sala. Ele fica perto dessa cortina e onde os animais ficam. Que é do outro lado. Então vira pro outro lado esquerdo, Aí. exatamente. Ele fica por aí, tá? Ele trafega em linha reta. Aqui na sala é o único que tem. Tá? Ele é o único que tá. Ele é o único que E está. outra coisa, o teto, tá? Se você pegar... Lembrando, ó, o detalhe, ele é o único que está naquele momento. Por quê? Porque outros vão entrar, outros seres vão se fazer presente, outros seres vão trafegar livremente, assim como trafegam também pela minha casa. Por mais que, o tio Spook vê e escuta, legal, mas eu não estou livre dessas energias, não estou livre dessas presenças. Porque o mundo espiritual, ele interage constantemente junto com o nosso mundo físico. Eu chamo de mundo físico ou mundo da matéria porque nós existimos dentro da realidade, né? Então você vê, é real, é nítido. O mundo espiritual, ele anda junto mesmo. Então ele interage junto com algumas pessoas, ele interage junto com os animais, ele interage à medida que você está assistindo o filme, um espírito pode estar atrás de você ali. Só que você não vê a pipoca levitando. Eu gostaria muito de ver a pipoca levantando assim, né, na boca do espírito, mas não dá. Ainda não chegamos a esse nível de densidade da energia. Quem sabe uma hora a energia não fica densa dessa maneira e as coisas acontecem, né? Mas até então não. Então, neste momento, só existe aquela energia, tá? Energia, lê-se aquele obsessor. Então, podem entrar outros em outros momentos na Casa do Clone. Pegar o começo da sua sala, volta. Aí, aponta pra cima. Essa luz, esse teto aí, ele tá exatamente abaixo do quarto de vocês? Essa aqui? Essa não é. Esta. Essa aqui? Não, essa não. É aquela outra sim. Esta. Tá. Porque é o seguinte, aí vai ter uma mancha preta que tá se fazendo. Essa mancha preta vai gerar um problema aí de... Pode ser uma mancha no teto, então vocês vão ter uma percepção de como se tivesse uma infiltração, ou realmente começar a queimar as lâmpadas dessa região. Então, queimou só uma, que foi aquela, mas eu já troquei. Tá, exatamente embaixo do seu quarto. Sim. Então, beleza. E o muro do lábio, Floriano. É o seguinte, por que acontece a percepção de certas manchas? Nós temos o entra e sai de espíritos, de entidades, de seres do mundo espiritual em nossa casa. Esses seres, geralmente, eles entram pela porta. Juro para vocês, geralmente é pela porta. Eles trafegam livremente pelo corredor, eles trafegam entre os ambientes de uma maneira tranquila, como se existisse, como se fosse um ser ali, um seu irmãozinho, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô. Ele age dessa maneira. São poucos seres que têm essa consciência que podem transpassar objetos. Geralmente os seres que transpassam objetos, ou seja, o cara passa pela parede, o cara passa pelo teto, são seres que têm uma percepção muito maior já de sua existência. E esses seres já são mais ardilosos, esses seres já têm uma percepção muito maior do mundo espiritual. Por quê? Porque é uma evolução da consciência. Na verdade, não é uma evolução, né? Porque está regredindo. Então a consciência ela vai esvairindo de acordo com
a quantidade de tempo que você fica andando pelas sombras. Então você vai regredindo a sua percepção. À medida que você vai tirando da sua consciência que você é um ser humano, que você morreu e que você ainda tem essas características, os costumes humanos, tá? Como um ser vivo, ela vai se esvairindo e você se torna um ser mais articulado no mundo espiritual. Então a sua consciência de que você pode transpassar as coisas, ela torna-se claro, entendeu? É que nem primeiro dia subindo escada rolante num shopping, né? A criança nunca viu aquilo, fica com medo, não sabe como interagir, não quer descer pela escada normal, mas quando você demonstra que a escada rolante te auxilia a ir de um piso para o outro, a criança já se sente mais à vontade, mas mesmo assim com medo. É mais ou menos isso, você fica inseguro em fazer certos movimentos, de repente torna-se mais hábil, então sua consciência de que você é um espírito que tem já essa habilidade vai se tornando mais clara. Aqui então nós temos essa espécie de um lodo ou uma energia que fica no teto. É em decorrência exatamente a dois princípios. Geralmente isso acontece em quarto onde as pessoas residem, tá? Então o cara dorme naquele quarto, fica um tempão naquele quarto, passa uma grande parte de tempo naquele quarto. Essa energia, ela tende, a sua energia corporal tende a realmente a ir ou para o chão ou para o teto. Quando essa energia ela vai esvairindo, principalmente energias de doenças, problemas, de traumas, de vícios, ela vai descendo, ela cria essa mancha energética no ambiente. Então, pessoas que são mais sensitivas vão olhar para a parede e vai falar, aqui tem uma energia na parede, não é espírito, mas é uma energia em decorrência de um corpo de energia, ou da pessoa real, no caso, um ser humano vivo, ou de um espírito que constantemente transpassa esses ambientes. Então você pode ter realmente do quarto do clone uma passagem para a sala em decorrência ao fluxo enorme de seres que entra e sai por meio desta região. Então, como é o quarto dele, aí já faz claramente a intenção de que espíritos, né, de consciência já perceptíveis dentro do que é o mundo espiritual podem estar entrando e saindo com muita facilidade dentro dos cômodos, transpassando o teto. Então, do quarto dele em comunicação para a sala, da sala para o quarto dele. Isso constante. Então, os seres eles vão realmente saindo do chão. São seres já que têm essa percepção mais clara. Então, o cara, ele, infelizmente, você tem, né, aquela sensação dizendo, porra, tem um negócio aqui que está ficando mais denso. É exatamente do chão, ele vai criando mais densidade. Beleza. Justifica-se então de onde está vindo esse foco de energia mais densa. É exatamente aí. Mas pode dar então problema de curto, coisa assim? Pode. Você vai ter uma mancha no teto inicial, então vai ser como se fosse um mofo, tá? Então você vai ver o teto mofado. E isso é o dano que acontece na matéria. E curtos elétricos. Exatamente aí. Mas é normal? Tipo, eu tenho que me preocupar com isso aqui ou não? Normal não é, né? Bom, a gente vai dar uma olhada lá em cima para ver o que é a natureza dessa energia. Ele tá em cima? Tá. Tá? Não tá? Ele vem do quarto. Viu? Ixi, então lascou. Vamos subir então? Você vai ter que parar de soltar pum à noite mesmo. Olha lá. Pegadinha do Spook House. Direita ou esquerda, seu Rodrigo? Direito. Direita pra cá? Vamos lá. Banheirozinho? Não, banheiro não me No interessa. banheiro não tem nada. E quarto à direita aí onde você dorme? Não, esse é o aqui quarto da visita. É o de visitantes, né? Ah, então peraí. Aí eu, puxando energia. Quem dormiu aí recentemente? Ninguém. Ninguém. É ninguém? Ninguém tá dormindo aí nesse quarto? Ninguém. Desde que se mudou, ninguém dormiu aí. Desde que ele se mudou, realmente. Vocês se sentem bem nesse quarto? Sinto nada, eu me sinto neutra. Neutro. Tá. Aí tem duas presenças, tá? Então se você virar à direita, Clone, vira à direita a câmera. Aí, ó. Aí, perfeito. Aí a gente tem uma entidade exatamente... Ela é mais pra cá. Tá mais pra cá. É perto das malas, na frente das malas. Não foge não, É menino. uma mulher, ela tá aí. É. Tá? Ela tá parcialmente de branco, significa que ela já tá adquirindo uma consciência de sua morte. Mas ela é uma criatura ainda um pouquinho agressiva. Então, se você se aproximar perto das malas, você pode sentir uma vibração estranha no seu corpo. Isso é fato, é real. Então, isso eu já vi, por exemplo, quando eu fui fazer certos atendimentos numa clínica de uma psicóloga que me chamava para ajudar nos tratamentos complementares ali a pacientes terminais, tá?
que acontece? Existem seres do mundo espiritual que eles vão enganar médiums e vão enganar pessoas que têm essa percepção. Por quê? À medida que esses seres que estão já, vamos dizer assim, nas sombras, eles já plasmam como vultos, não é mesmo? Eles vão adquirindo a sua percepção, a sua consciência, automaticamente o corpo de energia deles vai ficando claro. Ao ficar claro, significa que eles já estão tendo uma percepção melhor sobre quem eles são, o que aconteceu com eles e a necessidade de sair dessa situação. Perfeito. Mas a sua natureza continua. Então, se esse ser é um ser agressivo e começou a despertar a sua consciência, não necessariamente ele é muito rápida, mas ele começa a despertar a consciência, mas a natureza instintiva ainda fala mais alto. Então ainda tem essas características mais animalescas e vai defender o seu território. Geralmente esses seres que têm características mais animais, eles são mais agressivos e defendem a região onde eles estão. Então tem pessoas que podem entrar num quarto e podem passar muito mal, podem se sentir mesmo acuados, podem se sentir... eu posso falar que realmente pode se sentir mal. Por quê? Porque esses seres, eles vibram uma intenção tão grande dizendo: saia agora desse quarto porque ele é meu, não é seu. Esse ambiente é meu, você está invadindo o ambiente meu. E essa vibração vai lhe causar um mal-estar. Então, esse tipo de ser, ele realmente envolve todo esse lado direito. Então, quem entra nesse quarto, para um minuto, vai sentir que o lado direito chama muito a atenção. E isso é em decorrência a vibração do ódio desse ser dizendo: caia fora daqui. É a energia dela. Amor, vem aqui ver se você sente. O Rodrigo falou que tem uma mulher. Olha, mas também tá... aí. Volta. Dá um passo pra trás, mulher. Vai em cima da criatura. Tá aqui, ó. Isso. Vai um pouquinho mais pra frente só. Você vai sentir uma vibração estranha. Esquisito. Você sente alguma coisa? Esquisito. Tipo o quê? Esquisito. Aham. O que é esquisito? Você vai sentir provavelmente um aperto no peito ou uma questão um pouquinho de falta de ar É. perto. A vibração dela pega essa parte. Então toma muito cuidado vocês dois com essa vibração que pode pegar o sistema respiratório de vocês, tá? Essa energia aí, se chegar perto, vocês podem ter um probleminha. Ela se conecta no pulmão da pessoa. Perfeito, os caras sabem, Eu hein? tive uma crise de asma ontem. Então, teve uma crise de asma ontem. Eu consigo ver essa mulher em coisas embaixo da cama, tá? Então embaixo da cama você também tem uma energia estranha. Também é uma energia lodosa que tá embaixo. Por isso que eu te perguntei se alguém dormiu aí. Não. Se você disse que não, então provavelmente alguém tá se escondendo aí à noite. Fica mais fácil pra se esconder. Os gatos, na verdade. Os gatos dormem muito aqui. Dorme muito aí? Dormem muito aqui. Vixe. Então começa a se justificar a presença daquele serzinho mais animalesco no quarto. Perfeito. Põe os animais. Então embaixo dessa cama, você pode ter sim esse ser se escondendo, viu? Mas é alguma coisa pra se preocupar ou não? Esse quarto eu realmente não entraria. Então vamos fazer assim. Eu não entraria. Falaria, ó, vamos ficar na porta. Deixa ele descansar, tadinho. Tá cansado, É, tá então. segura. Tem um quartinho pra ele agora. Que coisa. Então pode ir pra ele. Vocês têm um bichinho de estimação em casa agora. Ah, como expulsa? Esse aqui, como expulso? Não tem Não nada. quero. Não, eu deixei. Não paga aluguel? Não, meu bichinho de estimação, pô. Ei, Sim. não paga aluguel? Tomou Esse bronca. aqui, só energia. Não, esse não tem. Não tem nada. Cara. Esse Pior pode parte, ficar não tem nada. tranquilo. O pior Tem é nada. que não tem nada, né? Não tem nada aí. Porque Esse é o mais legal pra quarto que dormir. Vocês mais ficam. E o fato de vocês ficarem nesse quarto, esses seres, eles só ficam observando, eles não estão aí dentro. É. Eles preferem ficar nos outros cômodos onde vocês não estão. Esse é curioso. Então, Eu vou explicar o porquê. Quando acontece muita movimentação de energia dentro de um cômodo, esses seres eles não conseguem, vamos dizer assim, se locomover dentro dos ambientes ou mesmo se fazer presente. Por quê? Os dois estão trabalhando lá, estão gravando, estão fazendo, estão editando vídeo e eles têm realmente essa mudança rápida de vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, os animais entram e geram um desconforto para as criaturas do mundo espiritual. Então o que acontece? Eles vão ficar observando, mas eles não vão interagir. Eles vão ficar muito na porta olhando. Então raramente você vai ter uma presença nesse quarto. Talvez essa presença se faça presente caso realmente eles se ausentem. Então, o clone viajou, foi passar 15 dias fora, ninguém está na casa.
Na hora que eles voltarem, provavelmente pode se fazer presente um ser. Por quê? Porque esse ser ele vai perceber que não tem mais ninguém ali. E não tendo ninguém ali, ele se sente mais confortável. Tendo presenças, ele geralmente vai para os cantos e fica observando. Mas quando tem muita movimentação de pessoas, ali eles dificultam o acesso. Então os seres eles preferem ficar em lugares onde eles conseguem ter mais controle da situação e não perder o controle. Aqui, aí não tem nada, você pode ficar totalmente tranquilo, viu? Quem falou que você carrega aí as coisas do mal dentro de casa, você pode ficar tranquilo que tem nada no seu quarto. É o que tem no ático, além de morcegos. Eu não frequento aquele lugar por causa daquele Eita. filhote de baixo. É que ela tem medo de morcego, só que lá em cima é meio cabreiro. Tem sabe? história da minha avó. Além dos morcegos. Eu lembro da uma história da minha avó que foi jogar carteado com as velhas, um morcego entrou e levou a peruca de uma. Isso aconteceu de verdade. Esse bicho é horrível. Ai, contou o clima total de terror, mas vamos lá. Isso é verdade, minha avó contava. Aqui é onde, tecnicamente... Não, eu tenho que contar. Minha avó disse uma vez, né? Era engraçado, minha avó italianona. Rô, você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos jogando uma tranca. Jogando ali entre as senhoras de idade, não é mesmo? E num carteado ali, entre uma pessoa e outra, entrou um bicho. E ele ficava no teto. Aí uma das senhoras olhou e falou, imagina, isso aí é mariposa. Muito bem. Aí de repente deu um rasante e tinha uma senhora que estava sentada na quina mesmo ali, né? Na cabeceira jogando. O bicho foi direto na peruca da mulher e levou a peruca com asas. A mulher, meu Deus do céu, os clipes voando. Minha peruca, o bicho levou. E é sério, elas pararam tudo para tentar pegar a peruca que tinha sido, né, levada ali por um morcego. O Batman falou, orra, tá aqui a minha peruca, eu vou levar essa peruca como disfarce. E levou. O Batman roubou a peruca da amiga da minha avó. Seria embaixo daquela luz lá que você falou. Esse é o seu quarto? É. A gente tem um pequeno problema, velho. O quê? Quem dorme do lado do lado direito da cama perto do urso. Perto do urso, no caso aqui. Porque assim, esse lado, quem é que dorme? A Carol. Tá bom. Carol, tá bom. Você sente problemas à noite pra dormir na região do quadril? Dores na base da coluna? Não, Eu vou explicar o porquê. Falou que não Nenhum foi. incômodo nas costas? No meio das costas. Um desconforto na hora de dormir? Dificuldade pra poder pegar no sono rápido? Eu venho dormir muito cansada, na verdade. Você sente tipo pesar na cama? É. Como se você pesasse? Isso. Tá, perto do armário, ali, perto onde tem a caminha do cachorro ali, né? É, Perfeito. Porque ele dorme com a gente, o Asma. Ele não é A gente tem uma presença muito complicada, cara. Aí, Esse tipo de ser, ele vai se conectar em dois pontos principais em um ser humano. Ele tem o foco de se conectar principalmente na região do quadril. O foco dele é o quadril, tá? Então ele consegue se conectar na base da coluna de um indivíduo e se conectando na base da coluna, ele afeta dois principais, vamos dizer assim, sistemas. Então ele pega o sistema renal, então compromete o canal urinário do indivíduo, o sistema renal e causa hipertensão. Perfeito. Atacando essa base da coluna, ele causa isso. Depois ele se estende para as mulheres em útero e ovário. Então ele gera ovário policístico, dificuldade de menstruação ou realmente corrimentos em excesso. Ele gera um fluxo absurdo, assim, ele descontrola a menstruação de uma mulher. Isso é certeza, tá? Pode dar cistite, crises urinárias constantemente, ele desregula completamente a pessoa. No homem, a mesma coisa, a base da coluna, mas ele vai começar a pegar a região das pernas. Então a pessoa vai começar a ter dores no quadril, principalmente na cabeça do fêmur, na lateral, e vai ter dificuldade de começar a se locomover. Caso esse ser, ele realmente consiga notar que o ponto fraco da pessoa é a região do sistema respiratório, ele vai pegar o meio das costas. Então no meio das costas, ele afeta o pulmão, e afetando o pulmão, ele causa seríssimos problemas respiratórios no indivíduo, podendo levar uma pessoa a ter pneumonia. Então são dois pontos que ele sempre vai ficar de olho, ele vai ver ou o quadril ou a região do meio das costas, tá? Lembrando, ele poderia se conectar em milhões de pontos de energia, mas ele foca esses dois, por quê? Porque é realmente onde ele consegue se fazer presente no indivíduo, ele consegue se conectar e causar realmente esse estrago. Lembrando, a gente está falando de se conectar, então ele vai acompanhar a pessoa. Ele está conectado ao lado da Carol e ele fica conectado nessa parte da região do quadril dela. Por isso que eu estou falando.
Então ele pega ela por baixo da cama. Então ele pode pesar nela na cama, mas entrar pela região da coluna na base, que seria na região do umbigo, atrás, até o base do quadril. Por isso eu te pergunto se você tem sentido incômodo na região do quadril mesmo. Porque esse ser ele está conectado em você, na hora que você deita, você sente isso. Ele puxa você. Deixa eu trocar de lugar? Ah, vai, deixa o menino sentir. Deixa o menino Do outro lado, sentir. a gente tem uma energia curiosa, cara. Você sente problemas, assim, incômodos na região da cabeça, do lado esquerdo da cabeça, uma pressão, às vezes você acorda... Ou como se alguém tocasse. Ou alguma coisa. Aquele tempo que a gente fez o outro vídeo lá, eu sentia. Hoje em dia eu não Mas sinto você mais... parou agora? Parou, não sinto mais nada. Você pode vir a sentir certas pressões na região da cabeça, principalmente do lado esquerdo, na testa, até o ponto da garganta. Por quê? De vez em quando aparece uma energia, que seria um espírito feminino. Ele se aproxima e olha, e ele tende a tocar em você nessa região, como se alguma coisa puxasse sua cabeça à noite. Tô ficando com medo já, na real. Não é? Isso acontece, tá? Acontece, né? Então, tipo, agora as crianças correram do meu canal. Mas, no caso do clone, já não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, tá? Existe sim uma energia que raramente se faz presente desse lado do clone, mas quando ele entra, ela entra, é uma energia muito sutil, ele não vai conseguir perceber. Ele pode entrar num processo de paralisia de sono, então ele vai ficar realmente no estágio mais letárgico e ele vai perceber que alguma coisa começa a tocar e arrepiar da nuca à cabeça dele. Então ele pode sentir esses arrepios. Na hora que ele sente esses arrepios, significa que a presença dessa mulher se fez mais presente mesmo. Então ela chega perto, ele sente esse arrepio como se alguma coisa tocasse, mas o foco dela vai ser a garganta. Então o clone ele vai ter problemas seríssimos de resistência do corpo, então ele vai ter baixa de imunidade e ele vai ter sistema respiratório comprometido. Então constantemente ele pode ficar ou gripado ou com dores de garganta. Mas sério, é um espírito feminino de uma jovem que entra no quarto e pega... É muito você. sutil. Então você pode sentir essas pressões. Olha a cara da Carol e falar que tem uma mulher aqui pegando eu aqui, mano. Ei, que beleza. Você tá me complicando aí, hein, mano? Vai dormir de colchão com o capeta. Eu já falei. Se você quiser sentir, a energia fica perto do ventilador. Então se você quiser chegar perto e fazer aquele exercício que eu te ensinei, você vai sentir como se tivesse uma pressão estranha exatamente na palma da sua mão. Aí... ela envolve ele, é legal. Você vê assim a energia vindo para as costas dele. Então ela puxa. Ela gostou de você. Ela puxa. Tá? Não. Ela envolve por baixo ele e puxa. Os dedos aqui eu tava como se fosse me puxando assim, sabe? Ela te envolve. Então você vai sentir a região da coluna aqui, ó, entrando como se fosse pelas costelas aqui, puxando você. É isso aí. Ela te abraça. Mas é alguma coisa que eu possa me preocupar com ela ou não? Isso aí, por enquanto não tá te fazendo mal, mas vamos ver até onde vai isso. O outro do armário é mais preocupante. Ali é muito agressivo. O outro é mais. Ah. Que legal! Do outro lado tem uma criatura mais agressiva, vamos dizer assim, é como se fosse realmente um outro animal dentro de casa. Você tem Perfeito. um ser que tá acompanhando que é bem agressivinho, cara, ele é bem nervosinho. E é engraçado porque você vai ver que os gatos, eles vão começar a ficar em cantos. Olha lá. Esses cantos são por causa da energia desses seres, que são energias mais bestializadas mesmo, tá? Então você vai perceber que os animais vão começar a andar em grupo e permanecer em cantos. Uhum. Tanto que ele está em cima da caminha do seu cachorro. Certas entidades não gostam de animais, eles preferem realmente ficar longe, porque os animais acusam esses seres. Esse não, esse está exatamente sobre a caminha do seu cachorro. E é como se ele tivesse uma consciência de animal mesmo. Pode imaginar uma criatura de mais ou menos 1,60 m de altura, com o corpo inteiro lodoso, negro, com garras. É mais ou menos isso. Isso é real, isso é real. Como eu falei no primeiro vídeo. Esse é legal. O teto. Não tem energias em volta, tá? Nesse exato momento não tem nenhuma energia em volta, mas você precisa tomar cuidado com energias do teto. Você andou fazendo algumas coisas aí nessa sala, principalmente em cima desse tapete vermelho, nessa região, né? Eu fiz... Sacrifício humano, foi alguma coisa assim? Foi, eu peguei um bebê, brincadeira, não. Eu queimei um tabuleiro Ouija, joguei o Ouija aqui. E queimei um duende, só. Dá pra perceber que existe alguma coisa de energia ruim no teto. Eu vou explicar, é muito legal isso aqui. Depois que você fez isso, tipo,
você ficou meio indisposto aí? Você sentiu alguma coisa estranha nesse lugar? É que na verdade aqui é um lugar que, tipo, eu e a Carol a gente não vem tanto, tipo assim, Sim. acho que 15 dias a gente veio ontem. Alguma coisa aconteceu nesse teto, nessa parte de cima do tapete vermelho. Então tem alguma energia. Eu vou explicar o que é isso. Que está se formando uma forma pensamento. Você ficou com receio de alguma coisa que você fez? Ou ficou preocupado? Ou ficou temeroso sobre algo? Tipo do que você fala? Tipo, vou queimar o tabuleiro Ouija. Mas será que realmente vai acontecer alguma coisa ruim? Sabe? Desse tipo, assim, tipo, tô fazendo alguma coisa, mas eu não sei se pode gerar alguma coisa errada. Não. Tá, tudo bem. Aí tem alguma energia que tá se formando em cima dessa... Isso é uma leitura em tempo real, tá, gente? Não foi nada combinado. O clone ligou a câmera e falou, vai falando. Eu tô puxando energia. Da cabeça e vê se você sente alguma coisa estranha. Sabe quando você tá tentando carregar alguém na coluna? Exatamente. É como se fosse um bloco mesmo em cima. De energia densa. É só um peso. Nada tipo, nossa, que dor, mas é só um incômodo. É porque são formas de pensamento que estão formadas aí. Essas formas de pensamento vão gerar esse incômodo físico. É muito, muito legal esse tipo de coisa, porque Tem frio ou não? as temperaturas variam de pessoa para pessoa. Tem pessoa que pode sentir calor ou frio, mas o importante é o incômodo. Parece que incomoda, né? O braço parece que tá... Sabe quando você quer estralar? Ele vai descer. Então ele vai descer por você. Então, Vai pegar a coluna e vai descer pela coluna. Você vai sentir como se tivesse uma energia ludosa. Então, alguma coisa aconteceu, você ficou receoso, temeroso, ou teve alguma coisa aí que começou a formar essa energia. É só energia, não é espírito. São pensamentos, são intenções que ficaram em volta. Talvez alguma pessoa tentou fazer alguma coisa mal contra mim, não sei. Não. Desejou alguma coisa? Não, porque quando a gente deseja mal pra alguém, esse mal vai direto pra pessoa, então fica no seu corpo de energia ou onde você dorme. Dificilmente vai ficar andando assim pela sua casa tranquilamente. A intenção é direcional, vai direto a você. Então, alguma coisa aconteceu aí, cara. Assim, eu não quero optar por uma maldição do tabuleiro Ouija ou queimá-lo, entendeu? Eu vou explicar. Eu não acredito nisso. Eu também não. Mas se algo desencadeou depois que você fez esse processo, porque ele deve estar umas... Esse cara é bom, hein? Quando eu Esse cara é queimei bom. o tabuleiro Ouija foi há uma semana atrás. Eu queimei o duende há 2 semanas atrás. Engraçado. Foi entre o duende e o tabuleiro. O duende ou o Ouija. O duende ou o Ouija. Acho que você desencadeou a maldição dos duendes em cima de você. Não, eu não acredito nisso, mas eu sigo... Eu vou sigo explicar. as regras. Se você vai jogar um jogo e a regra fala que você não pode usar a touca de Papai Noel, eu não vou usar a touca de Papai Noel. Então é as regras do Ouija. Se você quer queimar, pra você se livrar do espírito, entre aspas, você precisa jogar água benta e queimar eles nos pedaços. Eu não acredito, mas eu sigo. É o que tá mandando, a gente segue, entendeu? Não, tudo bem. Assim, de novo, o que tá aí é uma exceção. Aconteceu alguma coisa e não se sabe. Aconteceu alguma exceção na sua casa, tá? De novo, eu não acredito que tenha sido o Ouija ou o duende, mas alguma coisa desencadeou essa forma de pensamento aí. Foi Eu alguma tô coisa que puxando eu fiz junto, e aí tá? deu início a isso. Sim, isso aí não veio naturalmente, não. Foi algo que você fez que gerou. Galera, esse vídeo vai ficar muito grande, mas é muito interessante vocês assistirem esse vídeo. Então continua aí, porque, mano, o Rodrigo, mano, o cara é especialista nessa parada. Então se ele tá falando que tem uma parada ali, mano, tem uma parada É ali. nóis! Vocês viram, dá uma Vamos olhada. lá! Eu senti. Eu sei que fica complicado vocês que estão assistindo aqui, falar, tem um espírito, tem alguma coisa ali, mas é verdade, pessoal. A gente não precisa estar enganando vocês e falar... Não, tem nada que enganar, não. Tem uma coisa ali, de forma alguma. Então, se a gente tá falando aqui que tem, que eu tô sentindo, da mesma forma que quando o Rodrigo fala, vai sentir aquela energia, eu falo, não senti. Eu falo pra ele que eu não senti. Sério, a coisa é séria aqui, pessoal. Tem tanto que tem um quarto que eu falei que não tem nada. Tem um porquê. Se não tem nada, não tem nada. Minha responsabilidade, Clone, é com a sua segurança, cara. Entendeu? Então, assim, o que eu puder ver pra te ajudar, eu vou ver pra te ajudar, cara. Não é uma questão do vídeo, mas é uma questão sua. Eu tô teu amigo, eu tô realmente observando que existem essas formas. E eu tô fazendo com que você sinta. Essas formas de pensamento estão aí, elas são muito curiosas, cara. Porque, assim, elas foram geradas por meio de uma atitude que você tomou. Por isso que eu tô achando que ou foi o duende, ou foi o Ouija. Mas não é uma maldição, não é? Elas geram desconforto. Essas energias, elas têm uma certa consciência, mas são formas de pensamento, não são espíritos, tá? Elas vão sair daí? Não. O máximo que vai acontecer, e assim, fica a dica, deixa a janela aberta. Eu vou explicar o que aconteceu, que eu acho que eu já falei.
não sei se foi editado e tal. É o seguinte, gente, isso aqui é um efeito raro que eu não conhecia. Eu fui ver junto com o vídeo do clone, e assim, o clone de novo, ele ligou a câmera e falou, cara, vê aí o que tem, a gente não combinou nada. Ele pediu minha ajuda, eu dei em tempo real a ajuda. Então é o seguinte, o clone, ele sempre brincou de tabuleiro Ouija, sempre gostou, ia lá, brincava, desafiava o mundo espiritual por meio do tabuleiro Ouija, mas não somente para causar um entretenimento, porque eu conheço o clone. O clone, ele tem essas dúvidas, ele tem esse questionamento, ele quer saber, ele quer comprovação, ele quer o desafio por si só também. Então é interessante. De tanta expectativa que ele colocou, ele gerou formas pensamentos sobre o tabuleiro. O tabuleiro, para ele, tornou-se um mecanismo que ele sempre apreciou a vontade de eu quero falar com entidades, eu quero falar com espíritos, eu quero falar com qualquer manifestação aqui. Muito bem. Brincadeira ou não, a intenção dele sempre existiu. Na hora que ele queima o tabuleiro, o que acontece com as intenções que ele criou dentro do tabuleiro? Elas saem. Mas elas não saem como obsessores ou como criaturas e demônios, coisas desse tipo. Não, elas saem como pensamentos. Então é como se ele pegasse um livro que ele escreveu e queimasse esse livro. Então todos os seus pensamentos, as expectativas, aquilo que você colocou dentro do objeto que é mais valioso a você, ele vai sair, ele vai ser libertado. Então essas formas de pensamento que estão sobre a sala dele, nada mais é do que realmente a intenção, a vontade, a necessidade dele de se comunicar com o mundo espiritual por meio do tabuleiro. Isso pode acontecer com qualquer objeto que você tenha de mais valia, que você realmente tenha como algo que você crie expectativas. Formas de pensamento nada mais são do que suas intenções, seus desejos, suas vontades materializadas em projeções mentais. Então, eu quero aquele emprego, eu quero aquele emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Você vai criando uma forma de pensamento até concretizar aquilo por meio de uma intenção contínua. Essa intenção contínua, ela tem uma forma no mundo espiritual. Ela pode ter diversos tipos de formas, dependendo, obviamente, do fator motivacional. Se é um fator sexual, ela tem uma forma diferente. Se é um fator, vamos dizer assim, ligado a um ódio, uma ganância, a algo que você realmente cobice, mas que não é justo, não é legal, ela tem uma forma diferente. Ou uma intenção mais nobre, ela tem um outro formato. Então, dependendo da combinação dos desejos, das vontades que vocês têm, vocês geram formas de pensamento diversas. No caso dele, ele gerou formas de pensamentos ligados à vontade dele do Ouija, mas a intenção era tão grande que ficou um bloco de energia no teto. Esse bloco de energia causava desconforto na cabeça das pessoas. Então você sentia pressão, você sentia um incômodo. Qualquer pessoa que passasse por ali iria baixar a cabeça por um instinto, falar, cara, por que eu baixei a cabeça? Não tem nada. Mas alguma coisa se causa essa impressão, se faz presente para gerar essa impressão. E é curioso, porque eu não conhecia. Eu fui conhecer realmente vendo o reflexo disso na casa dele. Eu nunca tinha visto uma coisa tão intensa. Dá para perceber, por exemplo, formas de pensamento de pessoas que usam alucinógenos. Dá para perceber na casa, eu já fiz isso. Agora, de um tabuleiro Ouija queimado, essa foi a primeira vez. E realmente eu fico empolgado, eu fico grato, porque, de novo, eu nunca vou queimar um tabuleiro Ouija, não tenho porquê. Mas como ele queima, ele me dá a possibilidade de ver realmente o efeito disso. Ambientes durante o dia. Porque essas formas de pensamento... Ó, ficam girando aqui. Elas vão buscar, elas saem, elas se dissipam, tá? Então você pode deixar a janela desse ambiente aberta e que elas vão esvairindo pouco a pouco, elas não ficam no ambiente. Eu tô muito curioso, eu quero muito saber do que eu fiz pra atar isso daqui, sabe? Foi queimar o Ouija. Eu consigo puxar aqui pra você dessa maneira. Teria que realmente sentar e dar uma olhada à origem disso com calma. Mas foi ocasionada por uma atitude, ou Ouija ou doente, porque elas estão aí com certeza há 2 semanas. Não é mais que isso, não. Elas são recentes. Uma semana e pouco. Eu achei curioso, porque assim, é dificílimo ver isso, cara. É muito difícil, sendo honesto. Eu vou na casa das pessoas e nunca encontrei uma energia tão, vamos dizer assim, individual dessa maneira. Talvez foi por conta do tabuleiro Ouija, não sei. Cara, eu acredito que foi. Se o tabuleiro Ouija ele foi usado diversas vezes para fazer várias chamadas... Sim, foi. Vamos colocar, então, a seguinte possibilidade.
possibilidade que eu acho que é muito factível. Presta atenção. Você utilizou aquele tabuleiro com a intenção real de se comunicar com entidades. E eu conheço você, cara, e eu sei que você quer validar essa informação. Você não é um cara que vai só no entretenimento. Você quer ter a sensação, ter a comprovação. Quando você gera a intenção, você alimenta o tabuleiro Ouija com formas pensamento. Então você foi acumulando diversas formas pensamento ao longo de muitas, vamos dizer assim, jogadas de Ouija. Chegou uma hora que você falou, eu vou queimar o meu Ouija. Quando você gera a questão do queimar o Ouija, você dispersou todas as formas de pensamento que você tinha no tabuleiro. Aí sim a gente chega no raciocínio lógico dizendo que todas as suas intenções agora estão na sua sala. É isso que aconteceu. Agora a gente chega no consenso real, baseado em conceitos orientais, conceitos realmente de povos místicos que podem garantir isso sim. Você acumulou tanta intenção que quando você queimou, você fez as suas intenções que estavam no tabuleiro Ouija dispersarem pela sala. Então, Perfeito. como se, tipo assim, entre aspas, eu não tô falando isso, mas vamos supor que tem vários demônios presos no tabuleiro Ouija. Não, são demônios. E eles saíram? Não são demônios. É intenção. Você colocou a intenção de se comunicar. Então são suas intenções de manifestação de entidades que geraram esse acúmulo. É só pensamento isso daí. Não Só pensamento. São pensamentos seus. Toda a sua vontade de que os espíritos se manifestassem agora está solto na sua sala. Ah, que maravilha. É isso aí. Isso é factível, cara. É sério mesmo. Acho que a gente achou realmente o motivo de que essas formas de pensamento, elas realmente são suas. Não tem espírito aí. São só suas intenções de se comunicar com o mundo espiritual formadas por pensamentos. É isso aí. Tem que buscar um ponto de atração para sua casa. Aí você vai conseguir fazer a comunicação legal com o Ouija. Então, tipo assim, se eu for, exemplo, jogar o Ouija, sempre é bom jogar, exemplo, não tô falando isso, sempre nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar? Ou não? Não. Você sabe um lugar bom para você jogar? Na sala lá embaixo. Que vale a pena fazer o teste na sala, porque eu acho que o fluxo de energia aí embaixo é maior. Tem dois pontos que você pode jogar o Ouija aí. No meio dessa sala ou em cima da mesa? Um nessa mesa. Aqui? Nessa mesa é bom jogar. E ou vira a câmera pra direita. Aí, ó, no meio dessa sala. Aqui. Também é legal. Tem os brinquedos do lado ali? Você pode jogar nesses dois ambientes. Muito obrigado de novo pela análise ao vivo aí. Muito obrigado por me dar medo, né? Eu acho que eu já tenho algumas respostas pelas coisas que andam acontecendo, pelo menos, né? Cara, eu achei muito legal, cara. Achei muito legal essa questão do Ouija. Muito bom. É muito bom entender algumas coisas. Obrigadão, viu, Rodrigo? Valeu mesmo de coração. Tamo junto. Abraço. Valeu, abraço. Alô. Galera, então esse foi o vídeo, na verdade eu sei que ficou muito, mas muito grande. Eu vou postar de qualquer forma, porque eu sei que vocês vão assistir. A Carol não morreu não, a Carol tá aqui só porque ela tava cuidando do Aslan enquanto a gente tava maluca. Mas vou ficando por aqui, um beijão do clone, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. Valeu, pessoal. Bom, eu acho que o vídeo é completamente autoexplicativo para vocês depois dessa, né? Realmente, eu achei muito legal. Eu não conhecia esse tipo de formas de pensamento em decorrência à utilização de um objeto contínuo, e na hora que ele quebrado, queimado, essas formas de pensamento geraram uma vazão. Elas saíram. Só que para tirar dentro do ambiente, aí você precisa, obviamente, liberar, seja por meio de janela, incensos ou energias que sejam realmente hábeis na hora de remoção. É muito legal esse tipo de coisa. Eu achei uma experiência muito interessante e eu, honestamente, não conhecia. Tanto que eu estranhei muito, eu fiquei observando, eu falei, cara, qual que é a lógica disso? E aí a gente achou, tá bom? Mas é isso, eu quero agradecer ao Clone essa possibilidade, a oportunidade de ter um conhecimento a mais. Realmente para mim foi muito legal, é uma aula. E, de novo, a gente faz essa interação em tempo real. Isso aqui é tempo real, entendeu? Ligou a câmera, vambora, vamos ver o que tem. Então é uma experiência para mim bem desafiadora. Então eu agradeço demais essa possibilidade. Mas é isso. De novo, os recadinhos finais para aqueles que querem passar pela retirada desses seres, dessas energias, de formas de pensamento de suas casas e pelos tratamentos que nós disponibilizamos às pessoas para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, financeiras, o que vocês quiserem, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z de casas@gmail.com. Não é pelo Instagram, não é pelo Facebook, não é por nenhum outro lugar. É somente por este endereço de e-mail, tá, gente? Por favor.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de Seja Membro, que você clica aqui e faz parte do nossa família Spook Houses, doando R$8 por mês. Isso nos ajuda muito, sério mesmo. E também o sistema de doação pelo PayPal, que também está descrito aqui embaixo. Além do nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nas próximas análises e bons sustos a todos nós.